Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula do módulo 1. Aqui a gente vai ter os slides da unidade 1, certo? Que o módulo 1, pessoal, da nossa disciplina, ele é composto por duas unidades, a 1 e a 2, certo? Eu vou tentar passar aqui, só um instante. Pois bem, pessoal, vocês podem, o SIGA eu tentei estruturar da melhor forma possível para vocês, colocando material, distribuindo tudo bem organizado. Inclusive, até as provas eu já mandei para a coordenação, tá bom? Pois bem, vamos lá. Pessoal, a nossa disciplina é Sistemas Distribuídos. Ela é uma disciplina muito importante no contexto computacional. Vocês que são graduandos de licenciatura, vocês entenderem como ela se aplica e meio que se dá no dia a dia, é de suma importância você se tornar um bom profissional. Não que até se você não necessariamente for atuar na área, mas você entender, né, como é que a concepção de sistemas, se você for projetar, você for solicitar algum projeto, liderar algum projeto, indicar, tá bom? Pois bem, vamos lá. Aqui a gente tem o segundo slide. Só um instante, deixa eu permitir aqui mais. A gente entra aqui na turma. Pronto. Certo. Pessoal, arquiteturas e processos em sistemas distribuídos, né? A gente tem aqui um conceito, uma visão geral e um conceito bem básico de sistemas distribuídos. Pessoal, quando a gente fala em sistemas distribuídos, são sistemas que eles estão geograficamente distribuídos, pode estar geograficamente, pode estar na mesma cidade, pode estar em nuvem, pode estar em ambientes diferentes. Então, é importante que vocês entendam o conceito de sistemas distribuídos. Por exemplo, aqui você tem uma aplicação acima, a gente tem um middleware e a gente tem um sistema operacional. Esse middleware, pessoal, é uma camada, né, que ela serve de comunicação, interliga o sistema operacional que está abaixo. Esse sistema operacional aqui pode ser um Android, pode ser um Linux, pode ser um Windows, pode ser um Mac, tá bom? A gente tem, no próximo slide, a definição de arquitetura, né? A gente tem um modelo estrutural de sistema, né? Como se estrutura o sistema, que define componentes, comunicação e responsabilidades. Aí você me pergunta, professor, o que são componentes? Pessoal, componentes é o que compõe o sistema distribuído. Pode ser os servidores, pode ser uma rede em si, com os componentes dela, com roteadores, com APs, com switches. E a comunicação, pode ser uma comunicação cabeada, pode ser uma comunicação Wi-Fi. E a responsabilidade, o que é essa responsabilidade? Por exemplo, um cliente, né, quando eu falo cliente, pode ser um nó. Um cliente, por exemplo, na ponta do supermercado, lá na ponta que você vai no caixa, lá é um cliente, né, que tem uma máquina lá rodando, que você passa suas compras e tudo, e ali ela tem a responsabilidade de quê? De fazer a entrada de alguns dados e automaticamente ela também retorna, né, ao constar um preço e tudo. E a gente também tem outros clientes que têm responsabilidade, por exemplo, clientes não, servidor, por exemplo. Você manda essa informação para lá, ele vai processar e vai devolver. E a gente tem aqui duas visões, a visão centralizada e a visão distribuída, né? Uma visão centralizada é que a gente tem como se fosse um servidor aqui central e vários nós consumindo esses recursos. Já na distribuída não, pessoal, a gente tem vários componentes aqui, eles se interligam entre si. Alguém tem alguma dúvida? Pode ficar à vontade, pessoal, para perguntar e tudo, tá? Eu não gosto de aula muito monótona não, mas vamos lá. E, pessoal, transparência em sistema distribuído. O que é que vem ser transparência? É você utilizar um sistema, pessoal, de tal forma que fique transparente para você. Por exemplo, se você usa um sistema de banco, por exemplo, o Banco do Brasil ou o Nubank, que quase todo mundo tem,
aquela complexidade toda é indiferente para você. Você quer um sistema que você acesse rápido, que você pague rápido. Por exemplo, imagina só, a gente sabe quanto é complexo as transações Pix. Imagina se aquela complexidade toda trouxesse para o dia a dia, na hora de você pagar um Pix, na hora de processar e tudo. Não, hoje em dia é tudo muito rápido e indiferente. E isso, pessoal, é um exemplo claro de sistema distribuído. Você está utilizando no dia a dia, automaticamente você conecta com sua conta, você passa na maquininha, você é notificado via e-mail, você é notificado no celular. Se você tem um relógio smartwatch que recebe a notificação, também é notificado. E assim, é um sistema distribuído que ele oculta toda a complexidade dele. Entendeu? E você tem acesso, você tem a questão da localização, tem a migração e a replicação de falhas, de forma que você não percebe isso, certo? E assim, é transparecer, como eu estava falando, que você está usando ali e não tem nada por trás, é só você estivesse utilizando o sistema, mas tem várias coisas processando, né? Requisições e tudo. Pois bem, pessoal, falando aqui do aspecto de hardware, né? A gente tem que ter uma infraestrutura física, né? Só um instante, eu acho que tem alguém aqui que falou só. Pessoal, deixa eu ver, acho que. Vou continuar aqui, eu acho que o Joabson aqui. É... Eu vou continuar, pessoal, vamos lá. Eu queria passar. Só um instante, a Lilian permite aqui. E continuando, pessoal, sobre o aspecto de hardware, né? A gente tem infraestrutura física. Para que um sistema funcione, pessoal, a gente tem que ter servidores, a gente tem que ter cabeamento, a gente tem que ter um data center, por exemplo, e a gente tem que ter, como eu tinha falado, os clientes e rede, né, que funcionam. Seja rede Wi-Fi, seja uma rede cabeada, e os clientes pode ser o quê? Pode ser um computador lá, um caixa, supermercado, pode ser um terminal que você consulte preço, e a gente também precisa de quê? De processadores, memória e armazenamento. Tudo isso distribuído. Assim, hoje em dia a gente está no contexto qual, pessoal? Qual o contexto que a gente está? A gente está no contexto de escassez de recursos computacionais. Por quê? Por conta do advento da inteligência artificial, dos data centers, tá bom? E assim, os recursos estão muito escassos, muito mesmo. A gente está tendo acesso a poucos recursos, né? E caros. Tá tudo muito caro, memória principalmente, né? Quem for montar computador agora ou comprar hardware vai sentir na pele o tão caro que tá. Pois bem, assim, para a computação em si funcionar, seja computação em nuvem, seja sistema distribuído, a gente precisa de recursos computacionais. E do aspecto de software, pessoal, a gente precisa também, não é só um hardware, né? Lembrando lá o conceito que desde nas disciplinas introdutórias de computação, né? Hardware é o que? A parte física. O software é o que? É a alma, é a parte que você não toca, né? E a gente precisa de sistema distribuído que faça com que tudo funcione de forma unificada. A gente precisa do lado do servidor, a gente precisa de bancos de dados, a gente precisa da camada de middleware, que pode ser N situações que você pode cadastrar um middleware. Pode ser uma interface de banco, pode ser um proxy que você coloque para filtrar pacotes de rede, protocolos de comunicação, que são para você, por exemplo, interligar um celular, por exemplo, numa rede, você utiliza Wi-Fi, por exemplo, mas você pode conectar outros dispositivos via Bluetooth, como relógio, NFC, tá bom? E gerenciar todos esses recursos, né? Sejam eles fisicamente ou na nuvem, né? Você precisa gerenciar todo esse recurso. E a arquitetura cliente-servidor, pessoal, o que ela vem ser, né? Ela é uma arquitetura mais tradicional, né? Ela é mais popular. Eu nem diria mais popular, mas é mais fácil de ser encontrado. Hoje em dia já está mudando um pouco, que quase tudo está em nuvem, né? Eu posso exemplificar aqui a arquitetura cliente-servidor. Por exemplo, você tem uma loja no interior de construção. Aí muitas vezes você compra um servidor,
bota lá na salinha, aí lá na ponta os vendedores estão lá vendendo, caixa e tudo, e ele faz essa conexão. Aqui a gente tem um servidor, e a gente tem a internet e os clientes que ficam consultando, né? Para pequenos empreendimentos tudo funciona, mas ele não está tão distribuído assim geograficamente. Ele tem riscos, por exemplo, se tiver um incêndio, um alagamento, um desabamento, você pode perder todas essas informações. Então, um sistema distribuído, pessoal, ele traz mais segurança quando você coloca ele de forma distribuída em si, né? Seja geograficamente, seja na nuvem, tá bom? Que aí lá na nuvem você não tem controle disso, certo? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar e tudo. Vou prosseguir. Vamos lá. E os processos, pessoal? Como é que se dá esses processos? Quando a gente fala em processo, pessoal, em sistemas distribuídos, nada mais é do que você executa uma ação para consumir um hardware, né? Ou sempre você vai estar consumindo hardware, você vai estar consumindo informação, vai ter um processamento e tudo. Então, essa parte você tem que sincronizar bem e todos os processos têm que se cooperar entre si. Imagina só, você faz uma venda no caixa eletrônico, ou faz uma venda no caixa lá, vai emitir uma nota fiscal eletrônica, vai debitar no cartão da pessoa, ou creditar, e isso não funciona a contento, entendeu? Imagina o que ocasiona isso, tá bom? O problema que pode ocasionar. Então, em sistema distribuído, tudo tem que cooperar, tem que funcionar de forma tudo sincronizada. E a gente tem threads, pessoal. O que vem a ser threads? Threads nada mais é como você abrir uns canais que permitisse você rodar paralelo alguns processos. A gente tem alguns sistemas que você pode já habilitar isso, né? Fazer de forma escalável para trabalhar com as threads, tá bom? E aqui eu dei um exemplo de um processo. Vai embora, tá? Esse é o papo do trabalho ali. Vai embora. Opa, Só gente boa. só um instante. Pessoal, estão me escutando bem? Pronto, pessoal, vamos lá, né? Aqui eu dei um exemplo, pessoal, de um processo que ele abre alguns threads e ele usa alguns CPUs, né? Tem CPUs, né? Que é o Core o 0, Core 1 e tudo. Hoje em dia, as máquinas que a gente tem, os computadores mesmo, eles utilizam hoje em dia, eles emulam isso, né? Tanto que a capacidade nossa de processamento, tanto em hardware mesmo de desktop, computador, laptop, é muito grande, né? A gente tem vários núcleos hoje em dia, tem núcleo de desempenho, tem núcleo de IA. Hoje em dia você compra um laptop e você já vem com núcleo de IA, né? Alguns já tem a NPU lá, né? Que é uma neural que você já consegue processar a parte de IA, né? Fazer aqueles memes, aquelas imagens e tudo. Para a gente ver que o poder computacional tá absurdo hoje em dia. Bem, pessoal, alguma dúvida? Vamos prosseguir. Exclusão mútua, pessoal. O que é? Doutor, Oi, pode falar. Valmir, só explica essas threads aí, as três entradas aí que o senhor tá aí no slide, que eu não entendi não. Ó, o que vem ser um processo, ele pode, por exemplo, aqui tem um processo. Vamos supor, tu tá trabalhando lá com banco de dados. Tu vai fazer com que ele faça um processamento de uma escrita no banco de um saque, né? Vamos exemplificar aqui, do Nubank, você vai fazer um pagamento. Beleza, é um processo, recebe pagamento. Aí você pode fazer com que abra 3 threads. Qual uma thread que vai ser o quê? Verificar se tem saldo, consultar a operadora de crédito e retornar, por exemplo, uma thread para você, o resultado. Nisso, ele pode abrir essas 3 frentes, processar ela com
uma CPU em cada core, né? Quando fala core, é núcleo, né? Por exemplo, essa CPU aqui, vamos supor que seja uma CPU única, né? Do computador, mas ela tem 3 cores, né? Que é o core 0, 1 e 2. Ele vai processar isso de forma rápida, que você não perca tempo, você não tenha uma latência grande. Entendeu? Conseguiu assimilar? Sim, obrigado. Vou Ah, agora só me aprofundar mais. pronto, pronto, pronto. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando, tá bom? Vamos prosseguir. Exclusão mútua, pessoal. Vamos aqui entender o que é exclusão mútua. Exclusão mútua é o sentido que você evitar de um recurso escasso. Vamos supor que nem o Valmir falou aqui. Ele quer fazer uma transação crítica, um Pix aí, vamos supor, de 100 mil reais, e automaticamente que ele quer fazer esse Pix, é, outra pessoa, né, vai usar esse mesmo recurso. Pode ser que dê problema. Então ele faz o quê? Isola isso, faz a exclusão mútua e vai prevenir inconsistência, certo? Então, evitar que se acesse simultaneamente o recurso que já é crítico, né? Vamos supor processar uns 100 mil reais de um Pix, entendeu? Então, você tem que prevenir isso. Mais à frente, a gente tem alguns exemplos, acho que quando a gente for na correção de falhas, né, que são os módulos mais, acho que é no terceiro módulo, explica bem isso, tá bom? Mais importante para você entender o que é exclusão mútua. É evitar que você faça um acesso simultâneo a um mesmo recurso crítico. E assim, aí você pode me perguntar, professor, como é que a gente está desenvolvendo sistema, eu quero ser um programador e tudo, eu quero fazer com que meus sistemas não falhem, né? A gente tem as instruções atômicas, né? O que é a instrução atômica? É aquela que vocês, não, eu vou fazer com ela, ela vai acontecer, é uma instrução atômica. Em banco de dados é muito comum isso. E a gente tem teste 107, que é o quê? Você testa e aplica, né? E tem essa outra parte, que é compare and swap. Você compara e faz a troca. E também tem o suporte direto do processador. Hoje em dia o processador também ele pode fazer várias checagens, né? É claro que isso onera um processamento e tudo. A Edvige está perguntando exemplo de uma instrução atômica, né? É uma escritura do banco de dados, por exemplo. Você vai ler, vai fazer um cadastro, né, da pessoa. Aí é uma instrução atômica. Você vai completar aquele cadastro, por exemplo. O cadastro da Edviges, eu quero cadastrar ela. Eu preenchi aqui o formulário, né, com o nome dela, endereço e tudo. Imagina só se você Edviges, se seu cadastro vá só o seu nome, não vai endereço e tudo, e não vai a campo obrigatório, que nem CPF. Então, a instrução atômica ela vai ser por completa. Vai ser seu nome, seu CPF, seu endereço, todo completo. Ele não vai pela metade. Se ele for quebrado, ele não é instrução atômica. Entendido? Pronto, vamos lá. E a gente tem soluções também por software, né? Que são os algoritmos de sincronização que a gente tem. A gente tem vários algoritmos de sincronização, a gente tem algoritmo de Peterson, semáforos e monitores. Semáforos é tipo pare, vá e tudo. A gente vê isso aqui bastante em sistemas operacionais. Eu explico mais à frente. E, pessoal, que eu tinha falado para vocês, eu falei desde cedo, né, e tudo. Os clientes, o que vem ser um cliente de sistema distribuídos? Pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser uma maquininha de cartão. Hoje em dia, essas maquininhas de cartão, elas estão praticamente um celular, né? Você faz tudo, né? Você cadastra, bota o cardápio, você faz a comanda, você lança lá, né? Então, isso consome serviço do sistema. Por exemplo, aquelas maquininhas é um exemplo bem claro disso, né? Ela é um cliente que, além de passar o cartão, você consome vários recursos de um sistema. Você consulta o saldo da conta, pode pedir uma comanda parcial, fazer o pedido, né? Então, tudo isso funcionando em conjunto. É um cliente que está consumindo recursos de um sistema distribuído. E servidor, pessoal. Eu dei vários exemplos aqui de servidor, né? Por exemplo, eu falei do servidor lá, por exemplo, de uma casa de construção, do interior, que você coloca lá e tudo. Mas você pode ter um servidor na nuvem, né? Você pode ter
um servidor de impressão, você pode ter um servidor proxy, que é no sentido de rede, colocar um firewall, que ele faça isso. Você pode ter toda a sua infraestrutura em nuvem também. E isso é um exemplo de sistema distribuído. Tanto que no trabalho eu pedi que a gente desse, focasse um pouco em nuvem, né? Porque hoje em dia o advento de infraestrutura em nuvem é, de advento da infraestrutura em nuvem é um exemplo, assim, é um exemplo que a gente tem mais moderno de sistema distribuído. Mas claro, tudo rodando em nuvem, né? O Joabson falou aqui, deixa eu ver aqui o que foi que ele disse aqui no chat. Joabson, o SIG é um sistema distribuído, né? Ele tá, né? Por trás dele tem vários outros sistemas distribuídos, seja banco de dados, seja de segurança, seja virtualizado, né? Como a gente vai ver no próximo slide, né? Porque ele é virtualizado, né? Até onde eu saiba, a maioria das universidades que utilizam SIGA, eles virtualizam, né? Eles sobem os servidores para a nuvem, né? Aí você me pergunta, professor, o que vem ser uma virtualização? Pessoal, hoje em dia você construir data center é muito caro. Por exemplo, no órgão mesmo que eu trabalho, a gente está virtualizando tudo. Praticamente é tudo virtualizado. É tudo na nuvem, né? Fica mais barato. Imagina só você gastar. Quando você monta um data center, aí você vai ter que ter energia funcionando 100%. Tem a questão de água, questão de incêndio, a questão de gente para dar manutenção nisso. É muito caro. Então é mais fácil você fazer o quê? Virtualizar tudo. Você contrata um serviço de nuvem, pode ser da Oracle, pode ser da Amazon, pode ser várias outras. E nisso você sobe todo o seu ambiente computacional para lá, né? Você usa vários sistemas operacionais, Linux, Windows, você sobe banco de dados, você coloca proxy, você redireciona tráfego e tudo, tá bom? Então, assim, por isso que eu trouxe essa pegada da disciplina para algo mais moderno, né? Um pouquinho, porque na época quando eu paguei ela, quando eu estudava, né? Os conceitos eram bem abstratos, hoje em dia a gente não conseguia assimilar tudo, mas como a computação, graças a Deus, vocês estão no ápice da evolução de muita coisa, a gente já vê muita coisa materializada no nosso dia a dia, dos conceitos de sistemas distribuídos. Então aproveite, pessoal, aproveitem tudo, assimilem bem, vocês podem estar me perguntando, podem perguntar nos fóruns, até no WhatsApp, eu não sei se eu posso até demorar um pouco a responder, mas eu respondo, pode me mandar mensagem, tudo, não tem nenhum problema não, tá bom? Mas os tutores de vocês são bastante capacitados para estar tirando as dúvidas de vocês, certo? E a gente tem a questão de migração de código, pessoal. O que é essa migração de código, né? Imagina só, hoje em dia a maioria das equipes de desenvolvimento não precisa estar no mesmo local, né? Não precisa estar no mesmo ambiente. Você pode muito bem estar programando uma máquina Windows, num Mac, tá em outra cidade, tá em outro fuso horário e a gente transferir arquivos entre essas máquinas, né? Você pode otimizar, fazer balanceamento, você pode, hoje em dia com a IA, você pode colocar até agentes, né? Que façam isso automaticamente, né? Fica verificando o código e tudo. E aqui eu sugeri os exercícios, pessoal. Vocês depois podem estar fazendo para estimular você diferenciar o que é um processo e threads. Eu basicamente disse, né? Um processo pode ter as threads, né? E as threads compõem parte do processo, tá bom? Aí você pode citar alguma vantagem as vantagens de cliente-servidor, né? A importância da exclusão mútua, né? Que é a questão de recursos críticos, certo, pessoal? E aqui eu botei aqui a bibliografia e eu vou compartilhar agora o outro slide. Olha aqui, vocês, só um instante da unidade 2. Só fechar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Tá carregando. Deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho. Tá, pessoal. Pronto. Vamos aqui voltar. Deixa eu ver se passa aqui também.
Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vocês têm? Se tiver alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando, pessoal. Pode ficar à vontade, tá bom? Vamos lá, prosseguir, né? E, pessoal, e a comunicação, né? Entre o sistema distribuído. É uma das partes mais importantes, né? De sistema distribuído é a comunicação, né? O conceito de comunicação em si, né? Tudo é comunicação, pessoal. Não pode cair. Imagina só, você está fazendo a transação bancária e cair, você perder um saldo e ficar sem pagamentos, né? Até nisso, pessoal, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Se você vai no Banco do Brasil sacar um dinheiro e ele lá diz que tem um saldo e tem dinheiro. Aí você faz o quê? Aí você vai sacar o dinheiro, aí a máquina fica girando, aí o dinheiro não sai. Isso aí é um exemplo de, às vezes, falha de comunicação, né? Mas como ele tem uma redundância, às vezes ele pode dizer que foi sacado, mas ao mesmo tempo ele não finaliza a execução. Isso também cai no exemplo lá de atomicidade, né? Você faz a ação, mas ela não se concretizou, né? Enfim, tudo se... Assim, pessoal, todos esses conceitos a gente pode aplicar no dia a dia, tá bom? Aqui eu vou falar de modelo de comunicação, RPC, né? Middleware de novo, nome e resolução de nome. Então, pessoal, assim, a comunicação em sistemas distribuídos é um mecanismo, né, que faz com que você se comunique. Por exemplo, você tem o aplicativo do Banco do Brasil, você pode passar no caixa, né, o seu cartão, automaticamente é notificado no aplicativo do seu celular. Você pode ir no caixa eletrônico, você pode abrir no PC e assim você ter acesso a esse sistema em diferentes ambientes. E a gente pode ter vários outros sistemas também que podem fazer isso, né? Hoje em dia mesmo, a gente mesmo pode, por exemplo, Cigar, você pode acessar ele de forma mobile no celular, você pode trocar mensagem, você pode subir um arquivo, você pode estar respondendo uma prova, se possível, você pode estar mandando um e-mail dentro do Cigar. Tudo isso é parte da comunicação de sistema distribuído. E os modelos de comunicação, pessoal? Para ter um modelo de comunicação, a gente tem que ter formato de mensagem, protocolo de transporte, a gente tem que ter a sincronização, uma confiabilidade de entrega, e a gente tem alguns tipos, que é o quê? A comunicação por mensagem, chamada remota de procedimento e comunicação por middleware. Pessoal, essa parte aqui ela é bem conceitual, é um pouco abstrata, né? Vocês como alunos, vocês podem estar... dizer assim, professor, não estou entendendo muito e tudo, mas assimile os conceitos que quando você, à medida que vocês estiverem tendo mais contato, vocês se aprofundarem, você vai dizer, o professor falou lá do modelo de comunicação e sistema distribuído. Realmente, para mim ter um modelo de comunicação entre sistemas e tudo, e processos, precisa disso, precisa de um formato de mensagem, precisa de um protocolo, precisa... Como é que eu vou estruturar isso? Por exemplo, se você for um engenheiro de software que vai projetar um sistema grande e tal, você vai precisar de um modelo de comunicação desse, né? Você vai dizer, eu quero projetar um sistema grande que ele vai se comunicar com a folha de pagamento, com o E-Social, com o GovBR, vai se comunicar com o banco, com o INSS. Então, você tem que projetar isso, tá bom? Isso não está distante da realidade de vocês não, pessoal. Que, com fé em Deus, vocês vão estar no mercado de trabalho, vocês vão estar atuando nisso. Mas, claro, com o tempo, estudando muito e tudo, vocês vão entender isso e colocar na prática, tá bom? E aqui, ó, eu estava falando para vocês do modelo de comunicação. A gente tem um modelo, né? A gente tem um modelo aqui que é o modelo OZ, né? Que é o modelo de parâmetros mais conhecido, né? Que a gente tem. Ele é formado por 7 camadas, né? Eu sempre chamo ela FERT-SAA, que é física, enlace, rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Decore, pessoal, é que nem eu falei para vocês não lembro qual foi a disciplina que eu falei para vocês, que era para vocês decorar, foi de redes, decorar esse modelo aqui que ela cai em provas. Toda prova cai, toda prova cai o modelo OZ. Toda prova tem 2, 3 questões. Pode ser uma prova de um seletivo, né, da cidade do interior,
ao concurso do Senado, ao concurso do TCU, vai cair, pessoal. Prova de perito da Polícia Federal, vai cair esse modelo aqui. Então, aprendam tudo. Eu botei uma imagem mais completa, porque tem várias imagens do modelo OS, né? Mas eu procurei a imagem mais completinha, com um macete de protocolos, o que funciona em cada camada, tá bom? E as principais camadas para a gente, no contexto de sistemas distribuídos, é a camada de transporte, de sessão e de aplicação. Transporte é onde ocorrem as mensagens, né? As mensagens da rede de computador. Sessão, para vocês entenderem sessão, é o que? É quando, por exemplo, você faz login no SIGA, ali é um exemplo de sessão, né? Você fica uma faixa de tempo ali dentro. Entendeu? E a aplicação é onde roda as aplicações em si, né? Onde roda o SIGA A. Vamos prosseguir, pessoal. Aqui agora a gente tem o exemplo de comunicação orientada por mensagem, né? O que essa comunicação por mensagens, né? A gente tem um sistema aqui, sistema de mensageria, e a gente tem o produtor e o consumidor. Pessoal, vocês podem estar me perguntando, professor, mas isso aqui é muito abstrato. Será que um dia eu vou utilizar isso aqui eu acho que não vai dar certo, não. Vai sim, pessoal. Onde lá no órgão que eu sou gerente de TI, a gente está desenvolvendo um sistema que a gente está utilizando essa parte de comunicação por mensagem, tá bom? É um sistema grande que a gente está desenvolvendo lá e a gente está utilizando mais ou menos esse esquema aqui de mensageria para mandar mensagem, ler, devolve a mensagem, tá bom? E é um sistema distribuído, vai estar em nuvem, vai se conectar com o Gov, vai se conectar com o E-Social e por aí vai. Então, por mais que vocês, professor, está um pouco abstrato e tudo, não estou conseguindo assimilar, mas leiam, releiam, tá bom? Que isso aqui um dia vocês vão aplicar no dia a dia. Aí tem a comunicação por middleware, né? O que é a comunicação por middleware? É uma camada, pessoal, é uma camada, né? Que ele fornece o quê? A gente tem em cima, né? A gente tem um banco de dados, tem um RP aqui, tem uma nuvem, tem os alertas, e embaixo a gente tem vamos dizer assim, os equipamentos, os sensores, né? Pode ser uma impressora, uma máquina, RFID. Imagina só, você está numa fazenda gigante, vamos supor, que lá a gente tem a parte de TI, que tem um banco de dados, tem o RP, que são os sistemas que controlam tudo da fazenda, tem a nuvem, tem os alertas, e a gente tem embaixo tem os equipamentos, né? O sistema de vocês, por exemplo, vai alertar as máquinas que estão em campo, o RFID vai ser os controles de acesso, os sensores. Enfim, imagina só, você tem um alerta aqui de quê? Vamos supor, lá na fazenda você consuma os dados lá do INPE ou do clima-tempo. Aí você vai, o middleware vai fazer serviço de camada para alertar os sensores, por exemplo, sensores, sei lá, de chuva, de incêndio e por aí vai, tá bom? Então, essa parte de middleware, entende eles como uma camada, né? Que é a intermediária, que facilita a comunicação entre os sistemas distribuídos. E a gente tem o RPC, né? Que é o procedimento remoto, né? Você acessar remotamente a máquina. O cliente chama uma função, ele envia pela rede, o servidor executa e devolve ao cliente. Isso aqui, pessoal, eu posso citar o exemplo, quem fez isso aqui bem foi a rede de supermercado Carvalho, né? O sistema lá era muito antigo, ele foi todo virtualizado e aquele software que rodava no cliente ficou rodando em nuvem. Aí na hora de fazer a execução, chamava na nuvem e devolvia, certo? Eu falo isso porque eu acompanhei os colegas meus que trabalham na empresa que prestou serviço lá de infraestrutura em nuvem para a rede Carvalho, eles fizeram isso, né? Fizeram essa migração. E passagem por parâmetro, pessoal. Como é que é a passagem por parâmetro? Você pode passar por valor, por referência, por serialização de dados, e vários sistemas comunicarem entre si, né? Por exemplo, você pode, hoje em dia, por exemplo, um sistema que você está comunicando entre si, o Android se comunicar com o sistema do iPhone, né? Com o iOS, você pode passar por valor, pode passar por referência, por serialização de dados. Como é que seria a serialização de dados, pessoal? Você pode serializar os dados de várias formas. Você pode colocar um JSON, um XML, e assim os sistemas comunicarem entre si, né? Eu sei que está um pouco abstrato, pessoal, mas tenta entender um pouco e tudo.
Na hora que eu vou tirar mais dúvidas de vocês, na hora que eu finalizar aqui a aula, eu vou deixar pra gente conversar, eu parar a gravação, tá bom? E a gente debate mais, tá bom? E a gente tem aqui, pessoal, o RPC assíncrono, né? Que ele não espera, quando você faz a requisição do servidor, ele não espera até ele devolver de uma vez, ele já vai sincronizando automaticamente. Você mandou a chamada, ele devolve e fica essa comunicação de duas vias. Aqui tem um gráfico que mostra isso. A gente tem exemplo disso é arquitetura em nuvem, pessoal. Se você pede algo assim da nuvem, automaticamente ele responde. Você não vai ficar vendo lá um gap muito grande, né? E a gente tem comunicação via sockets, pessoal. Essa comunicação via sockets, ela são em sistemas mais antigos, né? Que você conecta entre si, mas às vezes, até em sistemas atuais, isso é necessário. Porque algumas aplicações, para se comunicar entre si, eles usam esse socket, né? Por exemplo, aqui tem um cliente que tem um servidor, ele define um socket, tudo. Que é o quê? Ele define um protocolo que vai comunicar com outro e se conectar entre si. E como eu tinha falado antes, né? Uma das principais camadas para a gente trabalhar é a camada de transporte. Dentro da camada de transporte do modelo OSI, a gente tem o TCP, que é o confiável, né? Que é do TCP/IP, né? E o DP, ele é rápido, mas é sem garantia. Ele manda o dado e pronto. Aqui é muito utilizado, pessoal, em sistemas web, em sistemas de rede e aplicações cliente-servidor. Você define um socket lá de banco de dados, conecta com a máquina e ela vai se comunicar. Em aplicações web também, você pode definir uma API, definir um socket em si e fazer essa comunicação. E a gente tem o DCE, né? Que é a computação, o ambiente de computação distribuído, né? A gente tem vários sistemas aqui, de todo tipo do mundo, e eles vão se comunicar. E o único objetivo aqui, pessoal, é padronizar a comunicação entre os sistemas, tá bom? Aqui é uma miscelânea danada. Aqui, a gente pode dar como exemplo, a gente definir um ambiente, por exemplo, da Amazon, a gente pode definir mais ou menos isso. Ele dá lá uma arquitetura, né, para você trabalhar, e ele faz toda essa parte aqui. A OCI também faz isso, né, que é da Oracle, que é a Oracle Cloud Infrastructure. Depois vocês podem estar pesquisando. E assim tem o sistema de MPI, né, que é um protocolo, né, de computação distribuída. A gente aqui é hardware puro, pessoal. Aqui é voltado a supercomputadores, a cluster de computacional, são máquinas de alto desempenho. Você monta todo esse parafernal todo de equipamentos e você faz com que tudo funcione de forma sincronizada, mas para alto desempenho. Isso aqui já foge um pouco da nossa realidade assim, de computação. É importante entender? Mas isso aqui é voltado para a computação paralela distribuída. Que, com fé em Deus, acho que daqui a uns 5, 10 anos, a computação quântica vai quebrar tudo isso, pessoal. A gente já vai até mudar os conceitos, vamos mudar. E a gente tem, pessoal, os nomes, né? A gente falou em sistema distribuído e tudo, mas a gente tem que nomear as coisas, né? Os recursos, a gente tem que nomear, por exemplo, o cliente. O cliente tem o quê? Tem um tablet, eu falei das maquininhas mais modernas, mas a gente tem um computador, a gente tem um leitor de código de barra, a gente tem um leitor de preço, tá bom? A gente tem os servidores, os equipamentos de rede, e tudo isso a gente tem que identificar, endereçar e fazer resolução de nomes. Por exemplo, a gente tem que dar nome às coisas, dar nome o quê? Os componentes que compõem o sistema distribuído, seja um banco de dados, seja um cliente em si, seja um servidor de banco de dados, certo, pessoal? Alguma dúvida? E um exemplo aqui que eu posso dar para vocês, né, de espaço de nomes, a gente tem o DNS, né, que é um protocolo, né, que é Domain Name Service, que é, por exemplo, que é o nomezinho de domínio que você tem, né? Você dá um nome disso, ali nada mais é, pessoal, do que a nomeação de um recurso que você tem, que às vezes pode ser um sistema, pode ser um site, tudo. E aqui ao final eu coloquei uns exercícios para que vocês se exercitem, né? Para vocês entenderem melhor essa parte de sistemas distribuídos, tá bom? Aqui a gente tem a bibliografia. Eu agradeço a todo mundo.
Vou deixar aqui 10 minutinhos para a gente conversar e vou já encerrar aqui a gravação, tá bom?